Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam aos outros vídeos e se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que fica mais rápido e ainda dá para entender. Bom, hoje eu vou falar sobre os problemas da definição de conservadorismo e como essa discussão se aplica ao exemplo específico do senhor Paulo Cogos, que diz que, né, basicamente o que ele defende é que um conservador de verdade tem que defender legalização das drogas, tem que ser anarcocapitalista e defender a extinção do Estado. Então, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Winston Churchill, nenhum deles, nunca, nem o Trump, nenhum deles foi conservador. O único conservador de verdade é o Paulo Cogos e dois ou três canais aí de conservador, ditos conservadores, que na verdade são anarcocapitalistas. Então o que acontece? Antes eu até falava que a definição do Paulo Cogos de conservadorismo poderia ser aceita como uma espécie de conservadorismo alternativo. Então, assim, se você, é, sei lá, segue a teologia da libertação, acredita que Jesus era, na verdade, lutava contra as injustiças sociais, que na verdade era comunista. Você pode ser chamado de cristão seguindo isso. Então, os católicos ou protestantes mais estritos e tal poderiam falar: não, o verdadeiro cristão é aquele que segue o cristianismo verdadeiro, que é tal, tal e tal, da minha igreja. Mas, na verdade, pela definição, para discussão nas ciências humanas, esse cara poderia sim ser considerado cristão. Só que você tem que fazer a ressalva. Não, ele se denomina cristão, é reconhecido por várias pessoas como cristão, então ele deve ser considerado cristão, mas é um cristianismo alternativo. Você dizer que esse cara aí da teologia da libertação é o verdadeiro cristão e o católico, o protestante, que são considerados por milhões de pessoas verdadeiros cristãos, na verdade são falsos, é um absurdo. Da mesma forma, o Paulo Cogos, dizer que ele é conservador e o Ronald Reagan, Margaret Thatcher, ninguém na história foi conservador, só ele, e dois ou três canais, também é um absurdo. Mas, já que o Paulo Cogos insiste em ter, vamos dizer, uma forma radical de classificar aí os entes políticos. Então, se você defende o Estado, se você defende o Trump, defende o modelo do Reagan, então você é nazista, então você é comunista, porque você defende o Estado. Então, já que é para usar o radicalismo na definição, então devo dizer também, o Paulo Cogos não é conservador. Um conservador que compra o discurso anarcocapitalista não é conservador, na verdade é puritano. E aí entra a parte que eu ia explicar. No livro do Yoram Razone, ele distingue o que é o nacionalismo do imperialismo. Ele fala dos problemas que aconteceram na confusão entre esses termos, que muitas vezes as pessoas criticavam o nacionalismo por ter efeitos negativos na sociedade, quando na verdade esses efeitos deveriam ser atribuídos ao imperialismo, na verdade. Então, assim, eu acho que isso não é tão relevante assim nas discussões políticas atuais, porque é mais relevante para uma interpretação histórica de quais governos, quais ações de governos passados que deveriam ser considerados imperialistas ou nacionalistas. Então tem uma aplicação numa leitura da situação atual, mas eu acho que é uma aplicação restrita. A aplicação da distinção de conservadorismo e puritanismo que eu faço inspirado nessa outra distinção, eu acredito que seja muito mais importante, porque existem muitos grupos hoje participando das discussões políticas que são muito importantes para a atualidade, que se denominam conservadores, mas que na verdade são puritanos. Então, o que é o puritanismo? O que foram os puritanos historicamente? Vamos lá. O puritanismo, né, é a visão radical ali dos calvinistas e se tornou uma vertente protestante na Inglaterra, em alguns lugares ali da Europa continental e etc. Mais ou menos um calvinismo extremo. Então, como que eu defino o puritanismo? O puritanismo é você acreditar você ter a mentalidade binária de que existe uma lista de valores morais, uma lista de condutas que podem ser totalmente cumpridas e que devem ser totalmente cumpridas.
Então, a característica da mentalidade puritana é a crença na prática de uma moral inflexível. Então, assim, quando eles acreditam nessa mentalidade, isso significa que, como consequência, né, os puritanos, então, procuram abolir a noção de escala de valores, procuram abolir a ideia de que um valor moral pode ser mais importante que o outro, e que você faz aí uma avaliação de qual valor que deve ser prioritário a outros, em uma situação concreta. Então, não existe uma escala de importância entre valores. Só existe duas formas de agir. Uma forma 100% certa e uma forma 100% errada, 100% pecadora. Não existe uma gradação entre, vamos dizer, uma realização maior de um bem e uma realização menor de um bem. Só existe uma forma 100% certa de agir e uma forma 100% errada. Então, existe a tendência a essa visão. Então, é aquilo que o Olavo de Carvalho falou recentemente, da ideia de que não existe pecadinho e pecadão, só existe pecado. E aí que ele fala que isso é popular principalmente em algumas igrejas protestantes, porque na igreja católica não existe, porque na interpretação católica a própria ideia do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, obriga os fiéis a levar em conta a ideia de que pode existir uma escala de importância entre valores morais, uma escala de importância entre mandamentos. E nas interpretações protestantes tem um pessoal que fala que não, você é 100% santo ou 100% pecador, não existe meio termo. Então, por que isso aí é o puritanismo? Porque o puritanismo é a mentalidade que, baseada nessa visão binária, que procura abolir o senso de escala de importância entre valores, eles têm o discurso de que deve ser buscado a perfeição moral na conduta humana, que é possível isso. Então, os puritanos basicamente então dialogam com a ideia de uma moral extremada. E aí muitas críticas que são feitas ao conservadorismo não tem nada a ver com nenhum movimento político que historicamente foi chamado conservadorismo, mas eles procuram criar a imagem do puritanismo, na verdade, e criticar aquilo que na verdade é o puritanismo. Essa ideia da abolição da escala de importância entre valores e a tentativa de prática de uma moral interpretada de forma radical, de forma, como diz o Olavo, o John Wayne da filosofia, pão, pão, queijo, queijo. Não tem frescura, não tem meio termo, é tudo preto no branco. Essa visão de uma moral exagerada, que deve ser seguida a ferro e a fogo em qualquer situação, como que ela se manifestou historicamente? Ela se manifestou como o puritanismo aplicado na esfera pública, nas primeiras cidades com governos totalitários que aconteceram nas cidades protestantes da Suíça. Eu não pesquisei a fundo para ilustrar isso com a devida clareza, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi mais ou menos, dá para você identificar isso nessas cidades. Primeiros governos totalitários da história foram essas cidades suíças, que toda a vida privada das pessoas tinha que ser exposta ao público, a pessoa tinha que seguir uma moral rigorosa. E o outro exemplo de puritanismo foi o governo do Oliver Cromwell, na Inglaterra, em que era proibido música, proibido teatro, qualquer diversão era proibida, porque era promiscuidade, etc. Então aí você vê essa moral aí fanática, exagerada, aplicada na esfera pública. Mas uma coisa que eu interpreto como aplicação do puritanismo também, mas que eu nunca vi, mas que na verdade é uma coisa que faz muito sentido, até porque os próprios protestantes, apesar dessas experiências puritanas da Suíça e da Inglaterra, também participaram da ideia de Estado laico, da ideia de governo separado, de administração pública separada das liberdades individuais, etc., da liberdade de opinião, porque os puritanos também foram importantes na colonização dos Estados Unidos. Então, por mais paradoxal que pareça, essa visão de que
o Estado tem que se meter em todos os aspectos da vida privada, que seria o Estado que proíbe todo tipo de droga, que obriga os cidadãos a terem uma vida santa, dialoga com a visão de que o Estado não tem que existir, porque o Estado é uma imoralidade, e a ideia da moralidade absoluta tem que ser seguida a ferro e a fogo em qualquer situação, e uma organização social pode ser 100% moral. Que você percebe que no anarcocapitalismo existe, assim como nessa, nessa visão maluca aí do Oliver Cromwell e das cidades totalitárias da Suíça, existe a aspiração de uma organização social 100% virtuosa. Então eles buscam abolir a noção de senso de proporção da hierarquia dos valores, senso de hierarquia da importância dos valores, tem um valor que é menos pior que o outro, então a gente vai fazendo ajustes para ter um governo menos pior. Isso não existe. Existe a sociedade 100% santa, que é no caso de ninguém beber, ninguém ouvir música mundana, não existir teatro, como era na Inglaterra, ou também no caso de ter direito absoluto sobre a propriedade, porque o direito à propriedade não é mais uma visão religiosa, mas é uma visão racional, de uma busca iluminista, de criar uma moral racionalizada que sirva para todo mundo. Então o direito à propriedade é o valor absoluto que tem que ser seguido 100% na organização social, mas também é uma sociedade 100% ética, uma aplicação 100% ética aí, das normas de organização social. Então o cara que fala, não, eu defendo o anarcocapitalismo porque eu sou tão puritano, sou tão contra qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de erro, que eu não aceito nem que eu não aceito nem a cobrança de 1% do meu salário como imposto, porque isso é roubo e tal. E aí, isso aí dialoga com o que o Olavo chama, né, de visão de que não existe pecadão e pecadinho. Da mesma forma que o governo maluco das cidades suíças e do Oliver Cromwell. Então, assim, não existe, vamos dizer, roubar uma bala, não existe crime insignificante. Então, a cobrança de impostos é roubo, da mesma forma que o cara que vai lá e coloca a arma na sua cabeça também é roubo. Então, o que eu falei, eu já critiquei em outros vídeos, mas essa visão é mais ou menos dizer que se você pisar numa formiga, então é assassinato, do mesmo jeito que se você matar um ser humano, porque você tirou a vida de outro ser. Então, se um ser tira a vida de outro ser, então é assassinato. Então, se você pisou numa formiga, é assassinato também. Então, essa mentalidade de que a cobrança de impostos é a mesma coisa, a mesma situação que o roubo, que a escravidão, etc., dialoga com esse mesmo abstracionismo, que na verdade é puritano, na verdade é a moral puritana. Então, você vê que essa mentalidade procura ser, de certa forma, racionalista, procura criar uma lista de pautas ali e dá para você identificar na atitude do ser humano uma correspondência total àquelas pautas ou uma incorrespondência total. Não tem meio termo, não existe qualquer forma de você dialetizar um processo de, vamos dizer, da forma como a atitude do ser humano reflete alguma norma moral e tal, que tem vários graus de perfeição, vários graus de benefício, não é isso, é só ou é 100% moral ou é 100% imoral. Isso aí eu acredito que dialogue com o nominalismo, porque a corrente nominalista era a corrente da filosofia escolástica que acreditava que não tinha como você criar um conhecimento sobre o mundo a partir de uma abstração que é feita por analogia dos entes singulares, mas apenas se você observasse os entes singulares por si só. Então, por exemplo, você olha todos os cavalos e eles têm uma essência em comum. Então, você classifica eles como cavalos. Então, essa ideia de cavalos não vamos dizer, um ente abstrato que você fez por analogia de vários entes particulares que você viu. Aí no nominalismo não existe isso. Não existe o cavalo como ente abstrato. Só existe cada cavalo específico e você tem que analisar eles especificamente, etc. Então é uma visão radical, tipo, é pão, pão, queijo, queijo. Aqui não tem frescura, não tem essa forçação de barra, essa cagação de regra de dizer que existe uma essência que você não vê. Você tem que ser só o que você viu. Não tem frescura, entendeu? É pão, pão, queijo, queijo.
Então essa visão aí essa visão radical da forma como você vai elaborar ali os problemas filosóficos, ela se refletiu muito na visão protestante, eu acredito, e várias visões aí que contestaram a filosofia católica, a filosofia cristã tradicional. Então, como Paulo Cogos segue uma visão moral, que é uma aplicação específica dessa cosmovisão maior, como eu já expliquei anteriormente, quando Paulo Cogos tenta usar a autoridade do tomismo, a influência do tomismo e tal, para justificar a sua visão, ele está seguindo um tomismo deturpado, uma visão superficial do tomismo, como, por exemplo, o caso Nogueira, que o Olavo chama de caso ninguém, ele mais ou menos cria o tomismo como se fosse um livro de regras. E aí, o fulano fez alguma coisa que é de acordo com o que São Tomás escreveu, então tá certo. O fulano defendeu uma coisa que está diferente de São Tomás, então tá errado. Não existe uma busca pela compreensão de como que o São Tomás chegou às conclusões que ele expõe na obra dele e uma tentativa de compreender essa técnica, esse método filosófico e aplicar para outras situações diferentes. É simplesmente tá de acordo com, a mesma coisa que São Tomás escreveu, então tá certo. É diferente de São Tomás, então tá errado. É um raciocínio mecânico abstratista. Então, assim, ou seja, eu estou dizendo para explicar que o Carlos Nogueira faz uma interpretação especial do tomismo. Da mesma forma, o Cogos, como ele já era apaixonado pela ideia do anarcocapitalismo antes de estudar o São Tomás, etc., o que é natural? Ele vai procurar forçar uma barra dos novos conhecimentos para tentar ajustar isso àquela paixão que ele já vinha carregando antes. Então ele vai tentar dar uma interpretação superficial, tosca do tomismo para adaptar ao anarcocapitalismo. Então ele faz uma interpretação muito superficial, assim como essa do exemplo do caso Nogueira. Eu também poderia citar o exemplo dos marxistas, esquerdistas que se baseiam em alguma coisa do São Tomás de Aquino e do Aristóteles. Eles usam, por exemplo, apenas o conceito de igualdade formal e material, que eles pincelam a ideia da distinção entre forma e matéria no Aristóteles e usam isso para dizer que mesmo que a Constituição garanta a igualdade formal, não existe igualdade material. Igualdade material só vai existir se for o comunismo, se todo mundo estiver distribuindo igualmente os meios de produção e etc. Então eles pincelam alguma coisa do aristotelismo que é compatível com a esquerda e aplicam aquilo. E o Cogos é a mesma coisa, vai escolhendo poucas declarações, poucas ideias ali do tomismo e vai adaptando ao anarcocapitalismo. Então, quando o Paulo Cogos denuncia alguns adversários por serem nominalistas e abstracionistas, na verdade, quem está sendo nominalista e abstracionista é o próprio Paulo Cogos, porque ele está seguindo uma visão que ele diz que é conservadora, mas isso é falso, que na verdade é puritana, que se encaixa melhor no que eu falei anteriormente com o que historicamente foi o conservadorismo, e vai colhendo assim alguns aspectos superficiais do tomismo para tentar adaptar a essa visão puritana e nominalista e abstratista e dizer que isso que é o verdadeiro cristianismo, que é o verdadeiro conservadorismo. Mas eu espero contribuir, mesmo que seja um pouco, para que mais pessoas com potencial para ser de direita e contribuir com a direita não caiam nessa conversa fiada. Então, tem mais para dizer sobre esse assunto, mas por enquanto é isso. Muito obrigado.